Olá, minhas amigas e meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Seridó Espírita, que neste momento inicia mais um Café com Kardec e amigos. Hoje, dia 13 de setembro de 2021, e nós estamos junto à campanha do Setembro Amarelo, mês de valorização da vida. Hoje nós vamos receber, mais uma vez, para nossa alegria, Patrícia Lins, que vai falar com a gente diretamente lá de Salvador. Ela que é trabalhadora do Grupo Espírita Luz, Amor e Caridade, o GELAC, em Salvador. Também é psicanalista e dirige o canal do YouTube Lições de Amor, onde divulga a doutrina espírita nos meios virtuais. Então, meus amigos, nós estamos ao vivo aqui juntos com os canais parceiros, Facebook do Núcleo Espírita Seara de Luz, YouTube do canal Rede Amigo Espírita, TV 7, TV Secal e Rádio Portal da Luz. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como diz o nosso amigo Jomar Moraes, tomem seus assentos virtuais aí na bancada e vamos refletir sobre esse tema tão importante de valorização da vida. E a Patrícia vem com a gente aqui hoje falar exatamente o tema: valorização da vida, aceitação da realidade. Então, vamos chamar aqui a nossa tribuna virtual, Patrícia Lins. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Boa noite, Wesley. Boa noite, gente do Seridó. Muito prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Maravilha, a alegria é nossa. Então, Patrícia, como você já está aqui a segunda vez, sabe desse nosso formato do café. Num primeiro momento, você vai fazer sua exposição, deixamos você à vontade, e num segundo momento, nós vamos abrir para que a nossa plateia virtual possa interagir conosco, tornando o café mais dinâmico, aí num bate-papo, numa troca de experiências interessante. Então, fique à vontade nesse primeiro momento, a palavra é sua. Gratidão por estar aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, gente, então vamos conversar um pouco sobre esse tema tão importante de aceitação da realidade. Muito boa noite a todos que nos acompanham nesse momento. Se sintam acolhidos e abraçados com as melhores vibrações para que os nossos propósitos sejam realizados. Nós renascemos para alcançar os objetivos elevados. Nós reunimos ao longo de muitas existências, experiências, que somam lições e nos transformam a aprendizagem libertadora. Aquilo que por ora nos parece de difícil logro e constitui um grande desafio, não é em verdade um impedimento. A noção de fracasso é somente uma tentativa que não deu certo. Embora a nossa sociedade do desempenho preze o perfeccionismo e diga que os limites estão apenas na nossa cabeça, nós precisamos nos contrapor a essa realidade e perceber, sem desistir, perseverando, a realização daquilo que é importante, que é valoroso para nós. O desequilíbrio é apenas resultado de um desvio do próprio comportamento, que pode ser reparado em seguida numa segunda experiência. Por isso, precisamos aprender a nos enriquecer de amor e iniciar a nossa vivência nos aprimorando. Porque tudo depende daquilo que desejamos, como nós queremos e como pretendemos conseguir. É importante que nós possamos conceder a nós mesmos a bênção da luta edificante, sem muletas desculpistas, pois aqueles que já atingiram as alturas, como nós chamamos os nossos queridos benfeitores espirituais, espíritos de luz, também passaram pelos trâmites difíceis e venceram as baixadas que nós também estamos tentando vencer, por ora, internados num corpo físico num planeta de provas e expiações. Quando Jesus nos diz que tudo é possível àquele que crê, ele afirma que nós precisamos acreditar que a nossa ação pode propiciar resultados compatíveis com os objetivos que nós nos revestimos,
Por isso, jamais devemos negar a nós a bênção do recomeço, de outra oportunidade, do esforço pessoal. Porque a chegada em triunfo depende da perseverança em vencer essa distância e esse abismo. Aceitar a vida tal qual ela se apresenta, ganhá-la com alegria para o nosso próprio bem, é esforço diário e insistente, sobretudo em face de certas situações constrangedoras, dolorosas e muitas delas inalteráveis pela nossa ação concreta. Por exemplo, a pandemia, uma realidade que se abateu sobre todos nós, pobres e ricos, de diferentes castas sociais, convicções políticas e realidades culturais. E nesse ponto, talvez a resignação, uma atitude tão pouco praticada por cada um de nós, porque apenas os bravos, os verdadeiramente corajosos conseguem adotar, é bênção iluminativa para que a gente possa enfrentar tempos difíceis. Trata-se de aquecer com a razão e com o coração, nesse regime severo imposto pela vida. O resignado não é um covarde, mas alguém que compreende com um sentimento de gratidão a finalidade da existência terrena. O homem nasce na terra para evoluir, para vencer a si mesmo e para conquistar virtudes. E é justamente por isso que as dificuldades se apresentam no nosso caminho. Se não fossem elas, o que nós venceríamos? Qual o mérito para a conquista dessas virtudes que nós tanto tentamos alcançar? E é assim, conscientes desse nosso papel, papel de aprendizes da vida, que pode nos suscitar a ideia e o esforço de nos dedicar a fazer a lição de cada momento, não presos no passado, nem inquietados ou ansiosos em relação ao futuro, mas agir no tempo presente, no tempo chamado hoje, que é o tempo de mudança. Talvez a vida não se apresente como nós desejaríamos, mas certamente ela é a mais adequada às nossas necessidades. Se a vida reclama serenidade em face da dor, que nós possamos aceitar. A rebeldia piorará a experimentação do sofrimento. A criatura rebelde perante as leis divinas apenas precisa recomeçar o seu aprendizado num processo mais lento e mais doloroso. E rapidamente ela se torna cansativa para si mesma, para os seus familiares e para os seus amigos. Por isso, talvez a aceitação seja um dos antídotos mais eficazes como prevenção ao suicídio e valorização da vida. Resignar-se não significa desistir de lutar, implica apenas reconhecer que a luta não está fora contra o outro, mas dentro de mim, e que eu não preciso para vencer a mim mesma me violentar, mas aceitar as condições que eu tenho para fazer o que eu preciso agora, enquanto eu não tenho condições melhores para fazer mais ainda. Quem se resigna, lentamente vai enobrecendo o seu mundo íntimo, por desenvolver novos e mais profundos propósitos de vida. Esses propósitos não se resumem a viver num mar de rosas, como se nós fôssemos alienados. Envolvem uma percepção e aceitação muito mais ampla de que nós temos uma missão, primeiro para conosco, depois no nosso ambiente familiar, e segundo na sociedade no qual nós estamos internados, para que a gente possa construir juntos um mundo melhor. E esse papel vai, inevitavelmente, rasgar algumas ilusões, algumas fantasias que a gente tem. Vai ser necessário desconstruir alguns ideais que a gente formula, mas é uma bênção ser esse elemento do progresso e estarmos juntos nessa lei de cooperação para nos ajudar e, em certo ponto, também nos sacrificar. As pessoas que deambulam conosco também têm as suas dores, também passam por seus sofrimentos, cada um respeitando a sua singularidade, o seu momento evolutivo, o seu gênero de provas. Mas todos estamos aqui para sermos felizes, e essa construção depende de nós e da forma como a gente vê a vida. Por isso a resignação é uma conquista do espírito, que vence as suas paixões e atinge a maturidade psicológica. É o espírito que consegue manter a alegria e o otimismo, mesmo que em condições adversas. Esse é o nosso testemunho.
Quando a gente olha para o cristianismo primitivo, dos cristãos sendo lançados em enxovias úmidas, em celas infectas, sendo lançados nas bocas dos leões famintos ou incinerados em praça pública num espetáculo de horror, o nosso testemunho é perseverar com as experiências iluminativas, não desistindo. E ao enfrentar com uma tranquila dignidade todos os nossos infortúnios, é que nós vamos nos preparar para desafios maiores, para uma manhã venturoso, porque o sol nasce para todos, todos os dias. Por isso nós precisamos batalhar contra esse mal que ainda há em nós, de forma incessante, sem desistência, até a vitória. Não nos suponhamos sozinhos nesse conflito doloroso. O Espiritismo matou a solidão. Nós estamos numa comunhão indissociável, espíritos encarnados e desencarnados, principalmente com benfeitores que nos assistem e se preocupam com o nosso processo evolutivo. A grande questão é que, por vezes, por conta da revolta, não estamos sintonizados o suficiente com essas vibrações. Se o Cristo trabalha por nós desde o princípio dos séculos, para que nós possamos compreender essa mensagem do Evangelho que ainda hoje é difícil de vivê-la plenamente. O que seria de nós parte de nossos sacrifícios, viver as nossas obrigações e cumpri-las com amparo e tolerância em relação ao grande testemunho de amor que o Cristo nos ofertou. Portanto, não desanimemos. O tempo é das mais preciosas dádivas do Senhor e sempre nos auxiliará a realizar aquilo que por ora nós não conseguimos. Cada alma na terra não está esquecida. É para o Criador a sua ovelha reconhecida, a joia primorosa do seu coração ternuroso. Nós estamos todos conectados, porque, como dizia o apóstolo Paulo, em Deus estamos e em Deus nos movemos, para que nos tornemos luminosos para o Pai Celestial, que aguarda a redenção das criaturas humanas. Na obra O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, na segunda parte, há uma série de comunicações e exemplos de espíritos que têm uma experiência carnal e voltam para falar sobre a sua experiência no extrafísico. E o capítulo 5º, dedicado aos suicidas, vai contar com uma comunicação do espírito São Luís muito interessante, dizendo: o suicídio mais severamente punido é aquele que se cumpre pelo desespero, e tendo em vista livrar-se das misérias da vida. Sendo essas misérias, ao mesmo tempo, provas e expiações, subtrair-se delas é recuar diante da tarefa que aceitamos, às vezes mesmo diante da missão que deveríamos cumprir. O suicídio não consiste apenas, diz ele, no ato voluntário que produz a morte instantânea, mas está também em todo pequeno ato que nós fazemos com conhecimento de causa que visa apressar prematuramente a extinção de nossas forças vitais. Concebe-se o suicídio quando a vida se torna sem esperança, quando nós tentamos escapar da infelicidade a qualquer preço. Mas com o Espiritismo, pelo menos, a noção e a ciência do futuro se desenrolam, e a esperança passa a ser legitimada, e assim o suicídio passa a perder o seu objetivo. Por isso a doutrina espírita é tão especial nesse tema de valorização da vida, porque ela mostra, primeiro, pelos relatos daqueles que cometeram esse ato, as repercussões espirituais de profundo arrependimento e remorso, e de quanto muitas vezes eles estavam bem próximos do fim de uma existência de misérias e poderiam contemplar a vitória por terem suportado bravamente, passar pelas provas e expiações com resignação, mas, num ato desesperado, acabam antecipando a sua morte e precisam passar por uma série de consequências bastante dolorosas por conta desta falta de confiança na esperança da vida. Então, é importante a gente pensar sobre isso, porque nós sabemos que o sofrimento é muito particular e nós entendemos que, de fato, para as pessoas que atentam contra a própria vida, esse sofrimento tornou-se superlativo. Muitas vezes a pessoa se viu de uma forma encurralada, sem saída, né?
A mente em turbilhão não conseguiu pensar em outras diretrizes, em outras razões para continuar vivendo, mas através da doutrina espírita a gente aprende a colocar um olhar superior, digamos assim, né, mais altaneiro em relação às provas que nós passamos. A gente consegue ver a vida com perspectiva, com o objetivo de olhar a coisa de outro modo. E nesse mês de setembro em especial, quando os nossos esforços estão mais direcionados para as discussões da valorização da vida, a gente começa a se questionar o que leva a pessoa, inclusive um espírita, a se agredir a ponto de tirar a própria vida. Quais são as consequências disso, né, espirituais? Como se lidar com essa vontade, com esse ímpeto de se matar? Como lidar com um ser amado que a gente percebe estar em risco ou que tenha consumado um ato como esse? A aceitação da realidade pode nos dar a calma e a resignação necessárias para suportar um momento de grave crise? Quantas vezes nós nos comportamos recalcitrantes e obstinados? A gente poderia começar afirmando que a maioria dos sobreviventes às tentativas de suicídio não queria de fato se matar, mas acabar com um sofrimento inominável, que pode ter sido por alguma circunstância trágica da sua vida, ou, para a maioria das pessoas, entenderia como algo banal, mas que para o ser foi doloroso e de muito sofrimento. São pessoas que se matam por um fim de relacionamento, pela perda de um emprego, porque não estão conseguindo se alimentar, porque um animal de estimação morreu. E assim nós vemos o quanto, inevitavelmente, a gente também julga e compara sofrimentos, tentando colocar uns como mais ou menos graves. Mas isso não acontece por maldade, mas muito mais por essa sensação insuportável de grande impotência em relação a essa morte drástica, trágica e quase sempre sentida como repentina. Durante as experiências da vida, infelizmente, a maioria de nós permanece insubordinado perante os desafios apresentados, desobediente em relação aos propósitos divinos. Muitas vezes nós negamos abrir as portas do nosso coração às oportunidades que nos chegam de modo disfarçado. A oportunidade do filho desafiador para que eu possa exercitar paciência, da mãe exigente para que eu possa exercitar tolerância, do pai superprotetor para que eu possa exercitar autonomia, do esposo intolerante para que eu possa exercitar bondade, do trabalho desgastante para que eu possa saber a utilidade que eu posso dar da minha energia em relação ao lidar com o outro e ao atuar, inclusive, profissionalmente na sociedade, o quanto que esse bem-estar pode ser produzido. E também a aceitação em relação à vida, que sempre nos parece menos agradável do que aquela que nós planejamos para nós. A grande questão, e talvez isso tenha ficado um pouco mais claro com o advento da pandemia, nós não temos controle sobre quase nada na nossa existência. É lógico que o livre-arbítrio conferido pelo Pai nos permite tomar decisões, e decisões muito importantes para a nossa vida. Mas nós estamos submetidos por leis, e leis calcadas, né, na justiça, amor e caridade, e que nós precisamos acatar certas determinações, por mais que não nos sejam convenientes, por mais que estejam dissonantes em relação aos nossos caprichos, mas vão nos levar para os caminhos melhores para o nosso processo evolutivo. E nesse ínterim, as reações de ira, de violência, de rebeldia, né, mais ampliam o sofrimento. Por quê? Porque desarmonizam, ou melhor, despertam o que Joana de Ângeles Espírito vai chamar de distonias emocionais. E isso nos desarvora, isso nos desequilibra. Daí a indicação da resignação dinâmica, que consiste na aceitação do problema com uma atitude corajosa de o enfrentar e tentar remover-lhe a causa como um passo avançado para a sua solução. Recalcitrar é diferente de se indignar. Jesus, por exemplo, nos mostra a indignação justa, a energia, a gravidade que ele emprega, por exemplo, no caso da expulsão dos vendilhões do templo. Quando ele discursa aos fariseus e escribas, ai de vós, mestres da lei e fariseus hipócritas, ao alertar para a importância da vigilância, acordando os discípulos que dormiam ao seu lado durante a oração do hurto.
Mas a insubordinação é um ato de ingratidão, nascida numa presunção de autoridade, na centralização da nossa esfera pessoal, acarretando um grande número de ilusões, laivando de sombra as coisas mais santas. O Espírito Lázaro comenta em o Evangelho segundo o Espiritismo a obediência como consentimento da razão e a resignação como consentimento do coração. O apóstolo Paulo também fala sobre isso na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. E por que isso é importante? Estima-se que no mundo aproximadamente 800 mil pessoas morrem por suicídio todo ano, o que corresponde a uma morte a cada 40 segundos. Para cada pessoa que morre por suicídio, há pelo menos 20 que tentam e não conseguem. E essa tentativa prévia é um dos maiores preditores de risco na população em geral. A Organização Mundial da Saúde também nos diz que um suicídio consumado deixa de 10 a 12 pessoas doentes, enlutadas. São pessoas que conviviam com aquele ser, que eram seus familiares, seus amigos, que o conheciam e que, de certo modo, sentem a culpa, o pesar pelo fato dessa morte tão drástica. Então, a proposta, meus amigos, é começar a aprender a tornar um pouco mais leve essa momentânea tribulação pela qual a gente passa. As cadeias a que nós somos convidados a permanecer, transformá-las em escadas luminosas para a nossa vida, capazes de produzirem em nós uma glória muito excelente, eterna, pelo esforço pessoal de cada um, dentro das suas resistências e das suas possibilidades, mas sem subestimar as nossas capacidades de nos melhorar intimamente e crescer para Deus. Sabemos que definitivamente o suicídio não é a solução. E compreendemos o sofrimento angustioso que pode ter levado ao ato desesperado. Mas também precisamos estar abertos a buscar ajuda. Várias iniciativas podem ser citadas. As próprias casas espíritas disponibilizam, em geral, um atendimento fraterno, com recurso de preces. A gente tem iniciativas como o Pode Falar, que podefalar.org.br é um site para crianças, né, e adolescentes de 13 a 24 anos, para que possam ter um momento de escuta. Temos o CVV 188, que vale em todo o país 24 horas por dia, todos os dias do ano, para que a gente possa ser acolhido diante qualquer sofrimento. Então, não obstante essas louváveis iniciativas, nós, grosso modo, temos muita dificuldade de nos render às experiências propostas pela vida. Nós, em geral, somos gentis, desde que tenhamos afinidade com o outro, trabalhamos em equipe, desde que a nossa opinião prevaleça, ajudamos, desde que sejamos reconhecidos, cultivamos amigos, desde que eles só se divirtam conosco. Então, quantos de nós também não nos fechamos para essas oportunidades que a vida nos estabelece? Quantas vezes nós não ficamos loucos, descontrolados, ignorando as nossas próprias necessidades, tentando abafar os nossos próprios sentimentos, até que chega um ponto insuportável que a gente enlouquece e comete um ato desesperado. Qual é a realidade que é tão dura da gente aceitar? Será que é a experiência de solidão? Ou a incompatibilidade de afinidade com quem a gente convive diariamente? Será que é um processo de enfermidade pertinaz que nos faz refletir sobre a transitoriedade do corpo e a necessidade de ter cuidados com o nosso corpo e mente? Será que a privação material, as negativas que a vida nos dá para os nossos desejos tão cultivados ao longo do tempo? Será que são certos padrões de comportamento que nos impedem de manter vínculos e prezar pela saúde das relações? Será que a falta da paciência perante as pequenas insistências e perturbações do dia a dia apresentadas para que a gente consiga desenvolver o autocontrole? A gente sabe que há fatores de risco muito expressivos em relação ao suicídio. A presença de transtornos mentais, por isso, ao lado de todo o suporte do Evangelho de Jesus, da doutrina espírita, a gente não pode menoscabar ou menosprezar a importância
dos médicos, psicólogos, psicanalistas e terapeutas de um modo geral, para que a gente possa diagnosticar e tratar, né, esses transtornos de personalidade, transtornos de humor, né, o histórico de doenças mentais são também preditores para o suicídio, né, a falta de acompanhamento, o abuso de álcool e outras drogas, as adicções, né. Mas a gente também tem outros fatores, como fatores psicossociais, os abusos de diversas ordens, instabilidade familiar, o isolamento, porque muitas vezes a dificuldade de aceitação da realidade também nos leva a nos insular. E ao invés da gente se abrir para procurar ajuda, o que é um fator protetivo, os estudos demonstram que quanto mais o ser é aberto para falar e escutar, para buscar aconselhamento e opinião, né, tem essa abertura e facilidade de transitar nas relações, tanto mais protegido ele está com relação ao suicídio. Então, o isolamento é um caminho que pode favorecer o ato, né? A forma como a gente lida com a morte, e veja como o Espiritismo vem ao nosso encontro, ao nosso amparo, para poder conversar e explicar o fenômeno da morte de um modo desmistificado, elucidativo, consolador, o que também nos ajuda, né, a entender e aceitar certas condições da vida. Mas se a gente não quiser, não tem espiritismo, não tem médico, não tem terapeuta que faça, não tem medicamento que dê jeito. Então, é importante que a gente possa pensar sobre a grande oportunidade, né, que nós temos à nossa disposição nesse momento para iluminarmos-nos e também iluminar a trajetória dos outros que ombreiam conosco. Então, talvez, se nós empreendêssemos um trabalho mais consistente e perseverante no autoconhecimento, na vigilância e percepção de pequenos sinais que vão surgindo, na convivência nossa com outras pessoas, principalmente no trato mais íntimo. Se a gente buscasse mais momentos de reflexão, seria mais fácil se observar e não se rejeitar, e assim também aceitar a realidade como ela se apresenta. E para além desse autoconhecimento, que é fundamental, mas não suficiente, não basta por si mesmo, se nós também empreendêssemos desde cedo um esforço de reforma moral, tentando dirimir as nossas imperfeições, modificar os nossos impulsos, confessar os nossos erros, né? Atentar para essas más inclinações e tentar renovar a conduta, o quanto ser-nos-ia mais fácil aceitar a realidade. Mas, infelizmente, dor pungente, após tantas tentativas negadas de despertamento pelo convite aberto, é uma bênção que nos chega para nos redimir devagarinho. E daí a gente percebe a utilidade da dor, né? Quantas vezes a gente não toma uma ofensa como pessoal, né? A excessiva importância que nós damos a certos comentários, não raro de pessoas que sequer nos conhecem, que não vivem os nossos problemas, que não testemunham os nossos esforços, e aquilo muitas vezes nos dilacera, nos aniquila, nos reduz a pó. A pessoa que nos engana, que nos trapaceia, que nos ultraja, e que a gente remoe aquela mágoa, aquele ressentimento anos a fim. Como é que a gente não vai ficar doente, né? E também o quanto de maldade não existe de nossa parte quando a gente promete uma vingança velada. Jamais perdoarei essa pessoa. Saberei lhe dar uma bela lição quando for o momento. Ou seja, a gente não pega na arma para desferir o golpe contra o outro, mas nutre o ressentimento que nos envenena. Então, que nós pensemos em tudo isso, e já para finalizar meu comentário, gostaria de colocar aqui, né, algumas propostas para a gente pensar, talvez, sobre a pertinência delas, para a gente começar a trabalhar essa aceitação da realidade, mantendo uma atitude corajosa de examinar o sofrimento frente a frente e enfrentá-lo com lucidez, entendendo o que eu posso fazer nesse momento e aquilo que eu preciso esperar mais um pouco, as circunstâncias corretas para que eu tenha algum poder de ação.
Entender que as reações de ira, violência, rebeldia mais alargam e ampliam meu sofrimento e me desarmonizam mais, né? Trabalhar, então, a aceitação do problema com uma atitude corajosa, considerando todos os indivíduos como dignos de ser amados, inclusive eu mesmo. E escolher por modelo alguém que eu percebo que me ame, que cuida de mim, que me dedica a atenção e que, portanto, é credor de receber todo o meu afeto. Ao mesmo tempo de evitar o apego e o interesse pelas coisas do mundo material que vão ficar aqui e que geram tanta ansiedade e perturbação, buscando não reagir com agressividade perante as circunstâncias da vida, tentar ver o lado melhor dos outros, porque todos temos defeitos, estamos imperfeitos, mas cada um de nós tem o seu lado positivo, que pode ser estimulado nas relações. Cultivar e expandir ideias e conceitos edificantes, evitando os velhos vícios que a gente às vezes nutre, como a maledicência, a calúnia, identificar e estimular os traços de bondade no caráter dos outros, ao invés de colocar o dedo inquisidor sobre as falhas, aplicar a compaixão quando agredido, que talvez seja o mais difícil, que é aquela reação de pesar perante o ato infeliz, o que proporciona para nós equilíbrio e impede que a gente sintonize com a cólera. E assim, reflexionar e vivenciar o amor. Talvez seja ele o antídoto mais eficaz contra todos os males, capaz de instaurar paz, confiança e promover a não violência, a fim de que a gente aceite a realidade com paciência perante essas tribulações que passam, porque nós estamos sendo treinados para nos fortalecer, que a gente aceite, então, essa situação, a fim de ter acesso à conquista, né, desse mérito de conseguir suportar tudo e vencer a nós mesmos. Então, é mais ou menos isso, e vamos agora ver a interação, né, com vocês. Muito bem, Patrícia. Gratidão pelas palavras muito esclarecedoras e elucidativas. E eu queria abrir aqui o espaço para interação com o público, também com um questionamento que me veio quando eu vi o tema escolhido pela equipe do canal para essa abordagem. E você falou muito bem isso, inclusive aqui nos bastidores antes, né? Essa ideia da aceitação da realidade. E eu acho que uma das maiores problemáticas do ser humano, no seu atual estágio, nas suas necessidades evolutivas, é essa aceitação, né? Porque a gente há muita pressão social, e inclusive dentro do movimento espírita, aquela coisa, a pessoa chegou no movimento espírita, leu o livro dos espíritos, leu o Nosso Lar, aí diz, meu Deus, que realidade inspiradora, né? E ao mesmo tempo a pessoa fica pensando, meu Deus, eu sou tão egoísta, a pessoa pensando lá dentro, né? E aí me lembra esse lado, hoje já bem mais falado, por exemplo, das sombras, né? Essa que tem a ver com a psicologia de Jung, né? Essa ideia esse submundo primitivo que a gente tem dentro da gente, que é egoísta, que é arrogante, que é não aprovado socialmente e a gente tenta reprimir, né? Então, como é que é essa relação dessa aceitação e também de aceitar essas sombras? Como é que a gente pode assentar isso dentro da gente para que a gente possa seguir, né? Excelente questionamento, Wesley. Muito bom, né? A gente tem, assim, quando a gente começa a estudar o Espiritismo, a gente começa a agir com grande severidade, nos punindo muitas vezes em relação às nossas faltas e a dificuldade que a gente tem de superar velhos entraves que a gente crê que já deveria ter superado, né? Então, para isso, é importante que a gente primeiro tenha em vista o nosso processo evolutivo, ele é longo. Quando Jung propõe o processo de individuação, que é justamente essa proposição de tornar-se si mesmo, ou seja, recolher tudo que está na sombra, oculto, e trazer à luz, e tentar equacionar isso sem culpa, sem martírio, com a nossa realidade existencial. Ele está falando de um propósito que não se reduz a uma existência, embora ele não fosse propriamente imortalista, né?
mas que é um trabalho que a gente vai desenvolver ao longo de muitas existências. Quando Joana escreve O Homem Integral, ao meu ver, ela propõe isso, ela dá um roteiro para a individuação. Então, para que a gente se torne integral, a gente precisa primeiro passar pelos fatores de perturbação, se perturbando cada vez menos, aceitando que as nossas falhas de ontem não correspondem com a maturidade psicológica que a gente atingiu hoje, e que hoje, passando pelas mesmas experiências, provavelmente teríamos um comportamento diferente. E ter paciência com esse processo, porque quanto mais a gente tem as experiências, maior a nossa capacidade de bem escolher e de aplicar esses conhecimentos, né? E sem ter essa presunção que também nos chega de resolver o problema da culpa, que nos angustia de uma só vez. Porque muitos de nós, movidos por esse complexo de culpa, queremos anestesiar todo o sofrimento, aplacar toda a angústia e viver em paz, né? Mas essa felicidade, ela vai ser construída ao longo de um percurso, né? Muito bem. Nós temos um comentário interessante, vamos aqui para o nosso chat. O Oliver Moreira, ele coloca assim: boa noite. Um colega do karatê se suicidou aos 26 anos de idade. Fiquei chocado, pois eu só tinha 21. Eu nunca imaginei que alguém teria essa coragem. Sonhei com ele 3 meses depois e acordei assustado. Nesse comentário, né, de Oliver, Patrícia, a gente nota, então, esse impacto, né, que existe nos familiares, nos amigos, né, como absorver isso, né, de uma forma menos danosa. O que se chama, né, na psicologia de os sobreviventes, né, ali a família, às vezes se culpando, né? Como é que você vê esse processo? Perfeito. A primeira coisa, não buscar especular os motivos. Isso nos causa muito alívio ao sofrimento, que já é superlativo. Esse luto por suicídio é um luto prolongado, muito difícil e doloroso. Quanto mais próximo do círculo íntimo, mais doloroso. E perante essa impotência, né, meu Deus, eu devo ter passado por cima de algum sinal, eu poderia ter evitado de algum modo, foi por conta desse motivo, daquele, e eu poderia ter feito algo, não entrar nisso, porque o suicídio geralmente é multifatorial, e pasme, mesmo em jovens, na maior parte das vezes, os cientistas e pesquisadores falam em torno de 87% dos casos. O suicídio não é por acaso, de repente, num ato assim de impulsividade de um momento. São conflitos que trabalhavam no indivíduo de uma forma crônica, às vezes até com motivações inconscientes, que se desdobravam em certas distonias emocionais, desvios de comportamento, e chegou um momento que isso ficou insuportável. Então, em geral, não é um caso isolado, um fato extremado. Pode ser, né? Casos de traumas assim insuportáveis, mas o mais das vezes é um processo doloroso. Então, para trabalhar isso, alguém que pudesse evitar, em geral, é pouco. O que a gente pode fazer é escuta. Nesse caso de agora, orar por esse ser, né? Para que ele tenha novas oportunidades de reencarnar e dar continuidade à existência interrompida. E enquanto a gente presencia isso nas tentativas de suicídio, oferecer ajuda, escuta, abrir-se para que a pessoa possa falar. Mas realmente é uma situação muito dolorosa, né? Muito bem. Então, agora vamos aqui para uma pergunta de Alisson. Ele diz assim: aceitar a realidade pode ser doloroso quando ela é diferente do que desejamos. Como elaborar e ressignificar a realidade que gera dor? Alisson, se você encontrar a resposta, você me conta, que eu também estou querendo saber. Mas é um processo, assim, individual e que vai levar tempo. Eu elencaria, com base no que Joana nos traz, tem um capítulo da obra O Homem Integral, se eu não me engano, é o capítulo 34, que ela coloca, assim, alguns mecanismos terapêuticos para suportar o sofrimento, mais ou menos assim. E aí a gente tem ali alguns aclaramentos para essa questão. Primeiro, a noção do tempo.
A nossa experiência nessa vida física tem uma data de início e para término. A dor é uma bênção, como diz o Espírito Amigo em Evangelho segundo o Espiritismo, que Deus envia aos seus eleitos. E toda dor dura o tempo suficiente para que a gente possa abstrair o aprendizado necessário para a gente crescer em um determinado aspecto. Então, a primeira coisa é entender que essa dor não dura para sempre. Isso é difícil quando a gente está no momento agudo do sofrimento, porque quem sofre, por exemplo, um acidente que quebra a perna, vai dizer para ele que aquela dor não dura para sempre, né? É uma dor superlativa, então ele está centrado naquele momento. Então, o que nos ajuda a ressignificar é, além de perceber essa temporalidade, perceber também quantas dificuldades e vicissitudes nós já passamos e fomos sobreviventes a todas elas, a fim de que estivéssemos aqui agora, né? Perceber o quanto que nós podemos, ao mesmo lado do sofrimento, perceber todas as benesses, agir com um olhar de gratidão perante as coisas da vida, tirar não o pior das outras pessoas, mas o melhor que elas podem nos oferecer, que elas demonstram em relação a nós, a bondade, a generosidade, a leveza com que vivem, e nos inspirar nesses bons exemplos, e acima de tudo, tentar aceitar a realidade olhando com compaixão perante as situações que nos geram sofrimento, principalmente quando geradas por outras pessoas. O Espiritismo nos mostra que a maldade tem relação com a ignorância. Então, perceber isso também nos ajuda a ressignificar e a superar muitos desafios pelos quais a gente passa. Muito bem. E o nosso amigo Valdomiro Silva Neto, ele diz assim, Patrícia: os índices apontam que os homens cometem mais suicídio. Você acha que os homens não ponderam seus atos e as mulheres são mais prudentes? Qual será a causa, né, de acontecer mais com homens do que com as mulheres? Esse índice é verdade. Os homens cometem mais suicídio e chegam ao efeito dele, mas as mulheres tentam mais. A gente poderia pensar, de acordo com a ótica espírita, que nós alternamos de papéis e exercemos certas funções, né? No momento internada no corpo físico feminino, isso me dá a oportunidade, por exemplo, de experimentar a vida de uma ótica sumamente diferente, experimentando talvez mais afabilidade, doçura, feminilidade, que podem ser convites para a temperança, paciência, resignação. Veja que a questão hormonal, fisiologicamente e biologicamente falando, influencia, principalmente se no caso das mulheres tiver a experiência da maternidade. A gente tem uma questão cultural, porque a nossa cultura tem também uma grande exigência em relação aos homens, né? Dos homens, muitas vezes, não expressarem os seus sentimentos, serem mais corajosos, mais intrépidos, mais destemidos, terem até um empurrão, digamos assim, a uma maior fluidez de relacionamentos, dentre outras características culturais. Então, isso também pode influenciar, mas, grosso modo, né, a gente percebe que características ligadas à agressividade e impulsividade estão mais relacionadas ao alto índice de tentativas de suicídio e de letalidade, de conseguir levar isso a efeito. E talvez a gente pode especular que essas características estejam mais presentes em homens. Mas é importante a gente também não generalizar muito esse fato, porque há certos transtornos de humor e de personalidade que trazem características como impulsividade e agressividade que têm mais proeminência em mulheres, como, por exemplo, o transtorno borderline, né, ou bipolar, maníaco-depressivo. Então, são apenas ideias, né, para a gente tentar chegar, assim, a uma explicação sobre isso. Muito bem. Há um comentário aqui do Sebastião José Rodrigues, que ele diz assim:
quando temos conhecimento, às vezes acabamos nos culpando e gerando um problema. Aí percebemos que precisamos nos perdoar e seguir em frente, não errando, não cometendo os mesmos erros. Minha internet eu acho que deu uma instabilidade aqui. Mas, a partir desse comentário do Sebastião, Patrícia, eu estava lembrando aqui, inclusive, no livro Obras Póstumas, Kardec diz assim, que de tantas contrariedades e desses complexos de culpa, o homem, não raro, é obsessor de si mesmo, né? Isso está lá em Obras Póstumas. Eu acho muito interessante essa abordagem. Você já falou um pouco sobre esse processo de culpa, né? Então, essa relação entre culpa, entre não perdão, eu acho que tem muito a ver também com esses processos que levam à ideação suicida. É verdade? Com certeza. Olha, eu me lembrei de um caso em O Céu e o Inferno, nessa parte segunda, nos Relatos dos Suicidas, capítulo 5º. Se eu não me engano, a última mensagem ou a penúltima. O nome do espírito comunicante é Antoine Bell. Ele era, na experiência da qual ele se suicidou, um homem honrado, pai de família, sem nenhum tipo de intercorrência ou questão muito grave. Mas numa vida anterior, ele havia envenenado o pretendente da mulher que ele amava, pelo fato dele não ter dinheiro para se casar, e a gente sabe que isso, ainda hoje, mas principalmente em épocas remotas, era muito relevado, né? Era muito evidenciado. Então, como ele não tinha dinheiro para se casar, ele acabou envenenando, por vingança, o homem que se casaria com ela. E ele foi perseguido pelo pai da vítima, que tornou-se esse obsessor em muitas existências. E nessa, o que ele fazia? Ele, através de um hipnotismo, fazia com que o Antoine fizesse reviver fragmentos desses remorsos. Joana de Ângeles vai explicar como isso é feito. Através do hipnotismo, ele acaba acessando certos arquivos do inconsciente profundo do ser, trazem isso à consciência, e aquilo vem como uma grande perturbação. E ele, por conta desse gênero obsessivo, pertinaz, acabou indo até as últimas consequências e se matou. E aí o espírito, se eu não me engano, São Luís, que ajuda Kardec a analisar esses casos, diz que, embora ele tenha sido fraco para resistir à obsessão, ele foi menos culpado por conta dessa influência e seria menos punido. Mas ele não deveria ter desistido, porque a obsessão também é um gênero de provas. Então isso também acontece, e a gente não pode desmerecer. Mas muitas vezes quem nos obsedia somos nós mesmos, porque esses conflitos de culpa são postos à nossa consciência para que a gente trabalhe eles. Joana tem uma obra que ela vai falar sobre isso especificamente, conflitos existenciais, em que ela traz uma série de temas que trazem, né, à nossa vida experiências que a gente precisa começar a analisar e a tentar direcionar com tratamento específico, com a terapêutica eficaz pelo Evangelho, com todos os recursos que a gente dispõe para poder continuar vivendo, né? Essa é a proposta. Muito bem. Tem um comentário interessante aqui do Almir Oliveira. Ele diz assim: precisamos aprender a arte de ouvir. Vocês concordam? Estamos sempre correndo. Poucas vezes paramos para ouvir o outro. E aí eu pergunto, Patrícia, que correria é essa? Dessa nossa vida pós-moderna, né? Pós-contemporânea, em que a gente, mesmo com todo o recurso tecnológico, temos cada vez menos tempo, né? Para conversar com os nossos amigos, com os nossos familiares. Que correria é essa? É verdade, parece uma grande ansiedade para resolver todos os problemas do mundo, né? Parece que a gente está com o mundo nas costas. A gente vê que a arquitetura das redes sociais, ela reflete muito disso, dos pensamentos acelerados, da grande alternância e mudança de conteúdos, né, a todo momento, a própria velocidade com que as informações se atualizam.
E isso nos abre uma reflexão muito importante, né? Que o Almir nos traz, que a gente precisa aprender a filtrar o que a gente consome, porque a gente se alimenta dos conteúdos que a gente consome, na TV, na internet, e isso acaba gerando uma série de pensamentos acelerados que é transferida aos nossos comportamentos. Então, quando a gente vê Jesus recolhendo-se depois de um dia de tarefas exaustivas para orar, para meditar, aquilo não é por acaso. Ele é modelo e guia da humanidade. A gente também precisa destinar essas pausas, né? E o Almir fala sobre ouvir, a psicanálise elucida uma diferença sutil entre ouvir e escutar. Às vezes a gente está, por conta de não estar em um estado meditativo, a gente está fazendo uma atividade, mas está pensando em outra coisa. Então eu estou aqui de corpo presente, os meus ouvidos estão aqui disponíveis, mas eu não estou escutando. Ou eu estou preparando na minha cabeça a réplica para o que a outra pessoa está dizendo, ou eu estou preocupada com uma atividade que eu vou fazer em seguida, porque eu acho que não tenho tempo suficiente, ou então eu simplesmente não me interesso pela realidade do outro. E isso tem um pouco também do nosso egocentrismo. Então a gente vê que, de fato, como Kardec aponta, o egoísmo e o orgulho, essas chagas da humanidade estão enraizadas, junto com o materialismo, mesmo na nossa vida, ainda que sejamos espíritas, né? Então isso é um exercício, parar, ausentar-se um pouco das próprias necessidades, convicções, importância que a gente dá a si, para acessar o outro. Talvez esteja aí a fonte da paz que a gente tanto procura, né? Desacelerar. Precisamos desacelerar. Alisson traz outra questão interessante. Ele diz assim: em casos da proximidade da morte de um ente querido, casos terminais, por exemplo, há uma tendência nos dias atuais da família tentar minimizar a realidade para o adolescente, não contando a verdade. Essa tentativa de falseamento da realidade é salutar ou danosa para o adolescente, que vai ter necessariamente de enfrentar o luto da morte do ente querido? E ele disse: isso também se aplica à criança, não é? Como a gente deve agir diante desses casos, Patrícia? Perfeito. Eu me lembro que no último Kardec a gente falou um pouco sobre isso quando tocamos no assunto do luto. De fato, a maioria dos pais fazem isso com a melhor das intenções. Poupar os filhos, não frustrá-los, não deixá-los frente a uma realidade dolorosa, não fazer com que eles passem por sofrimentos que julgam desnecessários para uma idade tão tenra. Mas principalmente pais e mães espíritos primeiro devem pensar que ali estão diante de espíritos imortais que sentem como a gente sente, embora a linguagem a ser acessada seja sumamente diferente. A gente precisa se perguntar como nós desejaríamos que fosse ao nosso, da nossa parte, como ocorresse conosco. Porque eles também sofrem porque pressentem que há alguma coisa de errado. Então aquela história de dizer, vovô viajou, titio foi embora, né, ele foi fazer uma viagem e a gente não sabe quando volta, fazem com que as crianças e mesmo os adolescentes comecem a conjecturar. À medida que a criança vai evoluindo e amadurecendo, e a sua consciência vai tomando forma, ela passa a colocar notas de realidade muito enfáticas nisso, e isso pode gerar uma revolta e uma falta de aceitação da realidade. Nas crianças, elas usam muito o mecanismo da fantasia para tentar conjecturar teorias sobre o que aconteceu. E muitas delas recaem sobre a própria autoestima infantil, achando que, como o vovô e titio avisaram a papai e mamãe que iam embora, iam viajar, e não avisou a própria criança, ela não é digna de ter tido esse aviso ela mesma, frente a frente, né? Mandaram um recado. Então, talvez haja algo de errado com ela. E talvez ela seja a culpada pelo fato de vovô e titio terem viajado, né? E assim, podem ter, a depender da compleição psicológica da criança, né, e do adolescente, uma série de especulações. O transtorno borderline, já referido aqui, né,
Ele, por exemplo, essas pessoas têm uma grande intolerância à rejeição e fazem uma distorção dos fatos contra si. Então, às vezes, fatos que não têm nenhuma relação com ele, toma-se para o pessoal e aquilo tem um grave sofrimento psíquico. Então, dentro do possível, abordem diretamente o que de fato aconteceu, mesmo que a linguagem seja compatível com a capacidade de compreensão e de entendimento da criança ou do adolescente. O respeito, ele é base para os relacionamentos e ele também passa pela confiança. E se essa confiança é quebrada, por ter poupado ou achado que ia poupar, consequências piores podem vir a seguida, como, por exemplo, não conseguir tolerar a negação ou frustrar-se contra isso, né? Ao frustrar-se, ter reações, digamos assim, desproporcionais. Então, é preciso. O sofrimento faz parte da natureza humana e ele também precisa ser naturalizado, né? Opa, voltei. Tá me ouvindo, Patrícia? Tô sim. Muito bem. Patrícia, muitas vezes a família pega de surpresa quando um familiar, por exemplo, ele lidar com ideações suicidas, né? Uma coisa que ninguém espera ouvir. E aí, às vezes, a família fica meio atordoada. Quais são os passos que a família deve tomar ao ver que um familiar está com ideação suicida? Eu diria isso, a pergunta é dividida para a família espírita e também para a família não espírita. Excelente. Em geral, há alguns fatores, né, algumas frases específicas que podem demonstrar uma ideação suicida. Na verdade, todos nós estamos em algum lugar desse espectro, digamos assim, né? Estamos em algum ponto dessa curva. Em momentos de muita desilusão, de muita dor, podemos ter pensado, eventualmente, sobre não existir mais, como seria o mundo ou a nossa família se a gente não estivesse mais aqui. Então, a ideação suicida, ela compreende isso, o fato de pensamentos associados a essa morte, né? Intencional. Quando isso ocorre, em geral, a gente deixa escapar por algumas afirmações indiretas, muito sutis, e que podem ser até banalizadas. Alguns de nós pensamos que é uma forma de chamar a atenção, mas mesmo que seja para chamar a atenção, não despreze. Porque nesse roldão de chamar a atenção, a gente pode colocar intenções legítimas de atentar contra a própria existência, do tipo: talvez fosse bom se eu não existisse mais, não queria acordar no dia seguinte, a minha vida é muito pesada para a minha família, eu não tenho mais perspectiva nenhuma, não tenho mais nenhum propósito de vida, a minha vida é sem sentido, queria dormir no sono eterno, dentre coisas assim. Quando isso acontece, quando a gente ouve algo disso de um familiar próximo, a primeira coisa que a gente deve fazer é abrir-se para escutar e falar frontalmente do assunto. A grande maioria de nós morre de medo disso. Primeiro, por não saber se vai suportar o que vai ouvir, e isso é verdade, isso é verdade. Muitos de nós não conseguimos suportar, inclusive especialistas, relatos suicidas, porque são relatos carregados de dor, de sofrimento, e a gente tem essa tentativa de querer dar resposta, e a gente acaba se vendo numa situação de ter uma angústia, de aplacar a angústia do outro de qualquer modo. E não é assim que a gente ajuda. O ser que está pensando em se matar em qualquer grau, quando eu falo grau, eu estou falando de pessoas em que essa ideia passou pela cabeça e pessoas que já têm um comportamento suicida. Comportamento suicida inclui planejar, pensou em métodos, oportunidades, quando fazer, o que fazer, escrever carta, o que colocar nisso, já é um comportamento suicida algo mais materializado.
Então, o que ele não precisa é de outra pessoa ouvindo desesperada, toda armada em relação a dizer o que ele tem que fazer, o que ele precisa fazer, né? Não, você tem que tirar isso da cabeça, você não pode pensar isso, isso daí é besteira, né? Para de ficar pensando besteira, nada disso. Então, o momento é, primeiro, eu tenho condição de escutar, né, o que vem de lá, que aquilo pode me mobilizar internamente. Se eu não tenho condição de escutar, indico canais de escuta. Pode falar, CVV, dos próprios centros espíritas que oferecem atendimento fraterno, se a pessoa for espírita. Porque também tem isso. Não vamos, nesse momento, querer fazer proselitismo, o que você precisa é de Deus, e enfiar uma religião abaixo daquela pessoa, porque isso pode ser entendido como invalidação do sofrimento. Veja que tudo é a questão também da oportunidade de como as coisas são feitas. Então, se eu tiver condição de escutar, eu me abro para o diálogo. Você tem pensado em se matar? Há quanto tempo você tem pensado sobre isso? Quais são os sentimentos, os pensamentos que vêm quando tem essa vontade, né? Existe algo que eu possa lhe ajudar, né? Você já planejou o método? Quanto tempo você passou planejando esse método? Né? Tem alguma mudança que a gente pode fazer, prática, né, na sua vida, na relação com a sua família, alguém com quem a gente poderia conversar, e abrir-se nesse diálogo franco, sem se preocupar de tirar aquela ideia da cabeça da pessoa, porque ao falar, ela já vai se sentir com um certo acolhimento e dizer, pelo menos alguém se abre para me ouvir. Mesmo que ache que seja besteira, eu consigo ter um movimento aqui de desabafar um pouco do sofrimento que eu estou tendo. Então, isso é importante, o momento presente, aquele instante, né? Tentar desestimular a pessoa a cometer aquilo naquele instante. Aí vem o depois, né? Depois de ouvir esse relato, o que é que eu faço? Eu preciso afastar os meios que a pessoa pode ter de atentar contra a própria vida. Isso inclui crianças. Infelizmente, suicidalidade infantil é uma realidade, né? E há muitas crianças que já apresentam desde cedo esse tipo de comportamento suicida. Isso também vale para adolescentes, que é a faixa em que o suicídio é a segunda maior causa de morte, né? E também aos adultos. Então, eu preciso afastar esses meios de que a pessoa pode atentar contra a própria vida, mantê-la sempre com vínculos que a possam ajudar nos momentos de crise, alguém com quem ela possa falar, e, se for o caso, partir para um tratamento especializado. Porque 9 entre 10 casos, é o que dizem os especialistas, de pessoas que tentam suicídio, têm algum tipo de transtorno de humor ou personalidade, transtorno mental não tratado. Né? Então, acho que é mais ou menos isso. Desculpa ter me alongado. Que é isso, foi ótima a resposta. Temos ainda um espacinho para mais duas perguntas, e Valdomiro traz uma pergunta interessante. Patrícia, ele diz assim: o espírito pode trazer o desejo de suicidar em seu processo encarnatório? Ou no planejamento, né? Eu acho que ele quis dizer o planejamento. Com certeza, Valdomiro, com certeza. Assim como a gente traz traços, más inclinações, né, de outras existências, padrões, como diz Joana de Ângeles, que a gente vai repetindo reencarnação após reencarnação, virou automático. E esses padrões quase sempre são perniciosos, tanto em problemas de comportamento quanto em relação ao trato conosco. Então, essas tendências precisam ser observáveis. Certo dia eu vi um caso relatado por Chico, né, que conheceu uma menina que não tinha nenhum membro. Ela tinha apenas o tórax, né, e a mãe ficou completamente desconsolada, como é de se esperar de um coração materno, de uma situação daquele jeito, né? Como a sua filha poderia ter oportunidade de estudar, ser uma boa profissional, ter uma família, não tendo membro algum, como é que ela ia poder se virar, né? E Chico, sendo assessorado por Emmanuel, soube que aquilo ocorreu porque ela havia pedido não ter formas ou que os meios dela se jogar na ponte, que foi um método que ela utilizou reiteradas reencarnações, que ela não tivesse como fazer
por conta própria, para que de algum modo ela pudesse permanecer na vida por mais tempo. Então, muitos de nós sofremos muito, de verdade, com esses impulsos que nos ocorrem à mente, que às vezes não é assédio espiritual, não é fenômeno obsessivo, mas são clichês mentais que emergem do nosso inconsciente profundo e vêm à mente com aquela ideia quase fixa. E como nós nos associamos, se a gente passa a nutrir e vitalizar essa ideia, isso pode ser o suficiente para a gente cometer esse ato de novo. Então, para vencer esse padrão, isso requer muito esforço do espírito, não é pouco. Né? A gente sabe hoje, os próprios especialistas psiquiatras dizem isso, religiosidade, ter uma fé, é fator protetivo de prevenção ao suicídio. Né? Embora não seja suficiente, mas é muito importante. Ter vínculos afetivos verdadeiros, de qualidade, é fator protetivo. Né? Conseguir ter um lugar no mundo, ou seja, ser acolhido ou no círculo familiar ou no círculo social, se sentir útil na sociedade de alguma forma, né? Tudo isso ajuda a gente a vencer esses padrões. Então, isso vai requerer uma vontade muito grande, né? Um apreço muito grande de viver. E é lógico que as terapêuticas que a gente sempre fala, né, do estudo do Evangelho, da vivência do Evangelho, das leituras edificantes, da gente se colocar sempre estimulado a desenvolver bons hábitos, é isso que fará a diferença, ao lado dos tratamentos que a gente já falou, médicos e psicológicos, para que a gente possa continuar vivendo e amando a vida, né? Muito bem. Alisson traz um questionamento aqui também, que ele diz assim: você tocou há pouco em uma temática interessante, que é a retórica da invalidação do sofrimento. Se possível, gostaria que comentasse um pouco mais e exemplificasse essa fala que é bem comum. Eu tenho um exemplo prático. Eu coloquei até no meu livro em que eu falo sobre prevenção do suicídio. Eu conheci uma pessoa que ela tentou suicídio e já era a terceira vez. Tentativa de suicídio é o maior preditor para o suicídio consumado. Quem tenta uma vez, não pense que não vai tentar nunca, porque vai se arrepender e entrar num remorso sem fim e ficar com vergonha das outras pessoas. O sofrimento ainda está lá. E se essa pessoa for impulsiva e ter uma certa característica comportamental opositora, desafiadora, ela vai tentar de novo e usar meios mais letais para tanto. Essa pessoa utilizou o método da ingestão de medicamentos, da intoxicação química, mas por sorte, ela utilizou um medicamento que não a fez morrer. Ela foi parar numa UPA. E quando chegou nesse pronto-socorro, é importante a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, na saúde, agora já está havendo um movimento mais para a humanização disso, mas infelizmente na saúde, como há em todas as áreas, há também muita invalidação do sofrimento e um certo preconceito em relação às pessoas que tentam suicídio. Ela chegou e foi hostilizada. Já estávamos na pandemia, logo no início, aquele aumento de casos, né, desenfreado, e aí a profissional virou-se para ela e disse: você está vendo essas macas? Essas pessoas estão tentando lutar para sobreviver. E você tem uma vida perfeita, é uma pessoa que está empregada, né, que tem família, que tem vício, que tem vitalidade, está querendo aniquilar sua existência. Você não se envergonha disso, não. E começou a fazer esse tipo de manifestação. Eu estou citando esse exemplo que é um exemplo forte, um exemplo comum e um exemplo absurdo da invalidação do sofrimento e da tentativa da gente relativizar o sofrimento, colocar os sofrimentos na mesma base. Então eu escolho: você, Wesley, que está chorando porque terminou com sua namorada, seu sofrimento é banal. O meu sofrimento é pior porque eu estou com um diagnóstico de câncer, por exemplo. Então isso não existe. O sofrimento por quem é infectado por Covid e está lutando entre a vida e a morte, às vezes entubado, é um sofrimento legítimo. O sofrimento de alguém que quer atentar contra a própria existência, por qual razão for, também é um sofrimento legítimo. E essa pessoa merece ter um espaço de dignidade para ser ouvida.
A gente sabe que nem todos têm condição de ouvir, mas daí a externar esse tipo de manifestação, saiba, pode ser corresponsável pelo próximo ato de suicídio. E a gente sabe pela doutrina espírita o quanto essa responsabilidade recai também sobre as nossas vidas. Então isso também entra naquela questão dos haters, né? Que odeiam pela internet, que muitos jovens, por não saber lidar com aquilo, acabam atentando contra a própria vida. Ainda no ano passado, se eu não estou enganada, um menino pelo TikTok se suicidou ao vivo. Né? Então, esse ano, teve o filho da cantora que foi brincar com um vídeo em que ele tentava dar um beijo, né, num colega do mesmo sexo, e depois se arrependeu do conteúdo pelo fato da repercussão alta que teve, e também não suportou os comentários homofóbicos, enfim, e se matou. Então, a gente tem que ter muito cuidado também com relação ao que a gente diz. As palavras também matam. Muito bem, Patrícia. A sabatina foi grande hoje, viu? A gente quer agradecer a sua disponibilidade, sua generosidade. Eu vou trazer aqui mais um comentário para você falar, para a gente partir para o encerramento. A gente vai fazer o momento de arte espírita aqui no finalzinho. E aqui a Leonides Pinheiro, ela comenta assim: amigos, realmente a dor de quem fica é muito grande. O grupo familiar, o círculo de amigos sofre muito por um certo tempo. E aí, Patrícia, eu queria aproveitar esse comentário da Leonides para que você deixasse uma mensagem para os familiares, né? Então, como é que o Espiritismo vê, né? Porque nós temos duas abordagens com relação à prevenção ao suicídio. Realmente, buscar a prevenção, mas há as famílias que já passaram pela situação da pessoa ter cometido o suicídio, né? Então, que mensagem confortadora você pode deixar para essas famílias que nos acompanham? Perfeito. A gente chama até de pós-venção, né? E é muito importante, porque, como você mesmo falou, Wesley, os enlutados ou sobreviventes pelo suicídio também incorrem em risco de suicídio. A gente tem casos no movimento espírita, e também está na obra O Céu e o Inferno, de pais e mães que não suportaram e se mataram junto com a ideia de se reencontrar com esse afeto querido que o antecedeu. A dor, nesses casos, é incomparável, né, e indizível. Toda palavra de consolo e conforto que a gente pudesse dizer, né, talvez não conseguiria ir de encontro com o que é essa experiência. Né? É uma experiência dolorosa, profunda, que acaba recaindo sobre todas as nossas ações e na recordação que a gente tem daquele ser amado enquanto esteve conosco. Então, eu gostaria de deixar uma mensagem que certa vez ouvi de Divaldo Franco. Toda caridade que você fizer, todo o amor que você dedicar, toda ação construtiva, todo pensamento nobre, faça em homenagem ao seu afeto querido. Divaldo era quase uma criança quando perdeu a sua irmã pelo suicídio. E ele foi ao Meretrício de Salvador, buscando as crianças, filhas das prostitutas, que não tinham um lugar adequado para ficar e muitas vezes ficavam naquele catre onde as mães tinham relações com os seus clientes sem a menor perspectiva de educação, de conforto, de ser um cidadão, uma cidadã de bem dignos. Ele fez um trabalho, se eu não me engano, com 30 dessas crianças, pedindo autorização. Tudo que Divaldo faz é muito bem organizado, pedindo autorização a elas para que houvesse uma sessão da parentalidade desses filhos. Ele os levou para a mansão do caminho, né? Eles passaram pela escola, né? Tendo todas aquelas lições, não apenas instrutivas, mas sobretudo de educação moral evangelizante, e se tornaram mais tarde homens e mulheres de bem. E ele dedicou esse trabalho para sua irmã que havia se suicidado. Muitos anos depois, ele recebeu uma informação de que a sua irmã
tinha recebido esse ato de caridade que ele tinha feito em nome dela como alívio e redução das suas penas de sofrimento. Então, por isso que eu digo, não lembre do seu afeto querido nos momentos mais dolorosos. Não fique recordando e repassando o momento da morte em si. Não fique pensando no sofrimento, de como ele deve estar sendo punido ou coisas que o valham. Lembre que a justiça de Deus é, antes de tudo, misericórdia e amor sem fim. E faça você também todo o ato de amor, as comemorações, as festas, os reconhecimentos, as homenagens que você não pôde, não teve tempo de fazer, faça por outros corações e dedique a esse afeto querido. Isso vai fazer muito bem a você, vai lhe dar um novo sentido, um novo significado existencial e também vai ajudar aquele que te antecedeu ao mundo espiritual. Muito bem, Patrícia. Nós somos só gratidão por ter tido a oportunidade de estar com você aqui mais uma vez. Eu vou só devolver a palavra para as suas considerações finais, para a gente fazer o encerramento com arte espírita, para elevarmos os nossos pensamentos. Meus amigos, eu que agradeço. Para mim foram momentos assim que passaram muito rápido, né, de muita alegria. A gente se propôs hoje a conversar sobre um tema denso, um tema forte, mas um tema necessário. Que nós recordemos sempre do nosso amado e divino Mestre Jesus, que doou a sua vida, né, esse amor imbatível e infinito, para que a gente tivesse vida em abundância. Foi Ele quem nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que mantivéssemos o bom ânimo. Eu sei que a vida é cheia de vicissitudes e desafios, que por vezes pode passar pela cabeça desistir, né, ou retornar à pátria espiritual, mas que a gente não faça isso de um modo antinatural, que a gente persevere, que a gente pense que essa oportunidade que nós estamos tendo é única, que a gente deve aproveitá-la para o nosso melhoramento, que nós permaneçamos com coragem, perseverança e caridade sempre. Muita paz a todos. Muito obrigada. Muito bem, obrigado, Patrícia. Queremos agradecer a atenção de todos os amigos que estiveram aqui conosco e eu vou pedir a Alisson agora para colocar o nosso momento de arte espírita, encerrando a atividade de hoje. Hoje teremos a nossa amiga Camila, que faz parte aqui do movimento de arte espírita Potiguar, também já foi do Canto de Paz e vai trazer belas canções para nós encerrarmos. Obrigado, Patrícia. Um abraço a todos. Vamos de arte espírita. Gratidão a todos. E a primeira canção se chama Esquece. É uma música que foi gravada pelo grupo AME, do Ceará.
trabalha. Bendizei aquele que vos criou. Erguei vossas canções ao Senhor. Envolvei toda a terra nas luzes divinas do amor. Esquece o passado e vem cantar com Jesus. Na vida o que vale é o bem que se faz. Vossa luz esquece o passado e vem cantar com Jesus. Na vida o que vale é o bem que se faz. Vossa luz esquece, perdoa e trabalha. Essa é a grande. Vagalume em noite escura, intermitente luz difusa, vaga ao lume de sua inspiração. Voa, verte ao céu, ilumine, fere a sombra que se espalha nos corações e desfaz o véu e transforma o réu em Senhor de sua jornada, despertando em si o amor. Vela que vela as brumas do ser, aquarela de luz sobre a cera, que sustenta a chama que queima, que vive, que teima em vencer as barreiras dos corações e desfaz o véu e transforma o réu em Senhor de sua jornada, despertando em si o amor. Assim também a lâmpada, em sua elétrica dança de focos infinitesimais, trabalha, nunca se cansa, os clarões da esperança, as verdades universais. E, mais além, nas alturas, brilha a fonte mais pura das luzes celestiais. Sobre todas as criaturas, eis o astro que fulgura os horizontes divinais. Sol, celeiro de vida, fecunda a terra e nunca erra, age sempre, sem distinção. Sem distinção, a tudo irradia essa energia cristalina que aquece os corações e desfaz o véu e transforma o réu em Senhor de sua jornada, despertando em si o amor.
sem distinção, a tudo irradia. Essa energia cristalina que aquece os corações e desfaz o véu e transforma o réu em senhor de sua jornada, despertando